A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Olá a todos vocês, internautas, aí, homens, mulheres, famílias de Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos no episódio 46, e nós temos um tema hoje, vou falar muito pouco sobre ele, mas é um tema bem conhecido, os dois caminhos. Quem é que não conhece esse tema, né? O caminho largo e o caminho estreito, os dois caminhos. Eu conheço uma imagem muito antiga, desde os meus tempos de criança, mas a imagem ela se reflete a bastante tempo atrás ainda. É o quadro Os Dois Caminhos. Eu acho que a grande maioria, se não todos, os cristãos conhecem esse quadro ou tem já na sua parede, no seu quarto, na sua sala, em algum lugar, ele fixado. Ou se não tem mais, ele é do conhecimento de praticamente de todos aí. Esse quadro é um quadro que representa os dois caminhos, ele é bem didático, tem muitas referências bíblicas aí, e com os desenhos, reforçando aí os textos bíblicos. E esse quadro foi criado por Charlotte Heimlein, na Alemanha, em 1862. E tem uma edição brasileira de 1932. Essa Charlotte Heimlein, ela nasceu em 1805 e morreu em 1868 na Alemanha. O que eu quero compartilhar com vocês neste momento é o seguinte: esse quadro fala dos dois caminhos. E esse é um quadro bíblico, porque quem se referiu a esses dois caminhos foi Jesus Cristo, nada menos que ele, ninguém menos que ele. Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, vou ler para vocês aqui. Tem algumas versões que não trazem a fala de Jesus sobre o caminho largo, mas é implícito, em outras versões tem, mas é implícita a porta e o caminho largo. Bom, Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, aí vem entre parênteses, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então essa é a referência em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. E o que eu quero compartilhar com vocês neste momento é falar um pouquinho sobre esses dois caminhos. E então, apesar de nas falsas religiões, religiões esotéricas, religiões de todas as partes do mundo, não vou me referir especificamente a uma ou outra, mas todas as religiões. Então, na grande maioria dessas religiões, quase que 100% dessas religiões, elas não tratam deste assunto, desse tema, os dois caminhos. Por quê? Porque a realidade é essa que Jesus falou. Não existem 3 caminhos, muito menos 4, 5, 6, 8, 10, quantos forem, né? E muito menos um caminho só. Então, é como nós falamos sobre o bem e o mal. Não existe só o bem ou existe só o mal. E também não existe a negação do bem e do mal e nem alguma coisa mais além do bem e do mal. E então, assim como isso, como o mal,
também o caminho. Então Jesus menciona que existem dois caminhos pelos quais a humanidade, todo ser humano, caminha obrigatoriamente. Não tem como andar em 3 caminhos ou mais caminhos. Falar de 3, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 1000 caminhos, isso é falso. Isso é mal, é ruim, é perverso, é iníquo e é falsa afirmação e também estapafúrdia, heresia. Isso não existe. Também não existe um caminho só. Então, não tem aquele ditado que fala assim, que todos os caminhos levam a Deus? Não, isso é um engano, isso é mentira, isso não existe. Não existe um caminho só e nem existe também de 3 para frente, 3 para cima. Só existem 2 caminhos. E por esses 2 caminhos, caminham toda a humanidade, sem exceção, desde Adão até o último que viver aqui na face da terra. Então, quando Jesus fala, ele dá uma ênfase aqui, ele explica sobre os 2 caminhos, mas ele dá uma ênfase aqui e também uma sugestão e uma advertência. Então, quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículos 13 em diante, vou repetir para vocês aqui a leitura. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Bom, com essa porta. Bom, existem apenas 2 portas, como existem também apenas 2 caminhos. Agora, o caminho largo, ele leva para a destruição eterna. Ele leva para a hecatombe eterna de toda a humanidade. Mas o caminho estreito, juntamente com a porta estreita, é o caminho verdadeiro e que leva à vida eterna. Quer dizer, o final do caminho estreito e da porta estreita é a salvação eterna, é a vida eterna. Assim como também, como larga é a porta, espaçoso o caminho, também no final dele, a pessoa vai se deparar com a perdição eterna. Isso não tem por onde correr, não tem 3 opções, só tem essas 2 opções. E essas 2 opções, elas são escolhidas obrigatoriamente, porque é imposto sobre a humanidade que ela escolha um desses 2 caminhos. Agora, deixe-me dizer para vocês uma coisa que é verdade. Quem rejeita o caminho largo e a porta larga e aceita a porta estreita e o caminho estreito, vai dar no final com a vida eterna. Então, esse é o caminho que Jesus falou: porfiai, lutai por entrar por ele, entrar por essa porta e andar por esse caminho. Mas aqueles que não escolherem o caminho, quer dizer, que não fizer opção entre os 2 caminhos e escolher o caminho estreito e a porta estreita, quem não fizer isso, automaticamente já estará entrando pela porta larga e andando pelo caminho largo. Mas que tanto a porta larga como o caminho largo conduzem para a perdição, conduzem para a destruição eterna. Mas o caminho estreito e a porta estreita precisam ser escolhidos. Entenderam? Quer dizer, se a pessoa não faz uma escolha, quer dizer, se não escolher a porta estreita e o caminho estreito, se não fizer isso, já está escolhido o caminho largo e a porta larga. Quem não decide entre os 2
escolhendo pelo caminho certo, quer dizer, pelo caminho que leva à vida, o caminho estreito e a porta estreita, a única maneira de a pessoa entrar para a vida eterna é entrando por essa porta estreita e caminhando por esse caminho estreito, que é o caminho de Jesus. E Jesus mesmo disse, olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Salvar-se-á, né? Então, quem não escolhe o caminho estreito e a porta estreita, já automaticamente já escolheu a porta larga e o caminho largo. Isso não tem uma segunda opção. Só tem essas duas. E a opção para a vida só uma, e a opção para a morte são muitas. Quer dizer, quando eu falei aqui de religiões, milhares de religiões aí, que são religiões falsas, e que falam de diversos caminhos, essas religiões são falsas porque elas são mentirosas, elas são enganadoras, porque falam de vários caminhos. E já que falam uma mentira e se estabelecem sobre a mentira, então é uma religião, quaisquer que sejam elas. São religiões falsas e que conduzem as pessoas à perdição eterna. Mas a única maneira de se escolher a salvação eterna, escolher Jesus, é escolher a porta estreita e o caminho estreito. É o único que conduz à salvação, tá bom? Seguindo um pouco mais aqui na leitura, vamos ler até o versículo 27, Mateus 7, até o versículo 27. Olha, quando Jesus fala sobre a porta, ele imediatamente, ele fala também sobre os falsos profetas, aquelas pessoas que, religiosas ou líderes religiosos, oferecem caminhos largos, caminhos falsos, que conduzem as pessoas à perdição eterna. Então Jesus começa a falar sobre eles, começa a falar sobre os falsos profetas. É claro que Jesus não fala de todos, porque não dá, porque são muitos. Se ele fosse falar de todos, ele ia gastar um tempo enorme para falar de quantos falsos profetas e de quantos caminhos largos existem. Então, mas ele faz aqui uma referência aqui quando ele fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, né? Quer dizer, esses falsos profetas, eles se apresentam travestidos, né, de ovelhas, né? Mas na verdade são lobos devoradores. Então, Jesus continua falando assim, são lobos devoradores, lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim como não se escolhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, assim também toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso tanto pelo ser humano, como por Deus também. Tá certo? Então, assim pois, Jesus falando, pelos seus frutos os conhecereis, quer dizer, vocês reconhecem os falsos profetas pelos frutos que eles dão, pelas obras que eles fazem. Então ele diz, continua dizendo aqui, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, de boca para fora, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, quer dizer, naquele dia final, quando Jesus Cristo voltar, Jesus Cristo diz assim, que muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós vivemos na tua presença. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas Jesus lhes dirá, abertamente, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Então, muitas pessoas que enganam hoje, principalmente a respeito da religião, elas enganam, mas ao mesmo tempo estão sendo enganadas. Porque elas, na verdade, podem expulsar demônios, podem curar os enfermos, podem fazer muitas maravilhas, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus. Não faz parte do povo de Deus. Então ela dirá, quando Jesus voltar, muitos naquele dia, do dia da volta de Jesus, onde me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres, ou seja, muitas maravilhas? Então Jesus lhes dirá explicitamente, bem claro, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então ele falando assim, sobre os falsos profetas, esses enganadores, os que pregam uma falsa religião, ou que pregam uma religião verdadeira, mas cujas obras ou cuja religião verdadeira não entrou nesses líderes, nesses falsos líderes, nesses falsos profetas. Então, Jesus continua dizendo aqui, ele vai falar agora sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é preciso da prática, ouvir só não adianta nada. Então, todos os que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo, a rocha é a palavra de Deus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, ela caiu, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus está falando, ele fala aqui sobre a porta larga e porta estreita, fala sobre o caminho largo e o caminho estreito, fala sobre os falsos profetas e fala também aqui sobre os dois fundamentos. Quer dizer, se a pessoa está construindo a sua vida espiritual, a sua vida eterna, construindo sobre a rocha, construindo sobre a pedra, então está construindo sobre Jesus. Mas se ela estiver construindo sobre um falso fundamento, sobre uma falsa rocha ou sobre a areia, então ele está construindo, na verdade, ele está construindo uma casa que, diante das tempestades da vida, essa casa ruirá, essa casa cairá, ela não prevalecerá, ela não permanecerá para a eternidade, tá bom? E então, eu quero ler também aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o versículo 22, aí Jesus vai enfatizar, também esse texto aqui, enfatiza também a respeito da porta estreita, tá bom? Nesse texto aqui, ele só fala da porta estreita. Então, no versículo 22, do capítulo 13 de Lucas, diz assim, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, porque Jesus Cristo ia ser oferecido lá em Jerusalém para ser morto em favor de salvar o ser humano, de salvar a humanidade. Então alguém no meio do caminho perguntou para Jesus assim, Senhor, são poucos os que são salvos? A pergunta que alguém perguntou a Jesus, Senhor, são poucas as pessoas que serão salvas? E Jesus não respondeu, mas ele diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então ele novamente ele entra com a questão da porta estreita e o caminho estreito também, né? Então, diante da pergunta, olha que pergunta interessante. Senhor Jesus, são poucas as pessoas que serão salvas? Ou são bilhões de pessoas que serão salvas?
Então Jesus responde explicitamente: esforçai-vos, lutai-vos, porfiai-vos por entrar pela porta estreita. Por quê? Aí Jesus explica por quê. Porque eu vos afirmo, eu vos digo, que muitos procurarão entrar onde? Na porta estreita, e não poderão entrar, ainda que queiram entrar, mas não poderão. Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus, porque eles não acreditam em Deus, as suas obras são más, eles não têm interesse pela palavra de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus, eles não têm comunhão com Deus, e então eles vivem num engano contínuo, num engano permanente nas suas vidas. Mas Jesus enfatiza para eles: olha, lute, para aquela pessoa que perguntou. E Jesus, aproveitando, ele fala não só para a pessoa, mas fala por todas aquelas pessoas que estavam acompanhando ele, naquela jornada que ele estava caminhando para Jerusalém. Então, diante dessa pergunta, né? Então Jesus enfaticamente diz: esforçai-vos. Por quê? Porque é preciso de se esforçar. Apesar de boas obras não levarem, não serem um passaporte para a salvação, mas o esforço por conhecer a palavra, por conhecer o caminho, por conhecer Deus, por conhecer Jesus, por se informar o que a palavra fala a respeito do caminho para a eternidade. Então, esse é um esforço que o próprio ser humano tem que fazer, além de crer em Jesus. Quer dizer, ele crê em Jesus, ele recebe pela graça o dom da vida eterna, mas ele se esforça. Esforça para quê? Para não fazer as coisas ruins. Se esforça para não fazer as coisas que são legítimas do diabo, que são legítimas do mal, que são perversas. Então, as pessoas precisam de se esforçar por entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Então Jesus explica por quê. Porque eu vos digo que muitos, quer dizer, não poucos, muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão entrar. Por quê? Na porta estreita, só cabe a pessoa mesmo, passando por ela. Mas, e as obras que as pessoas fazem? Bom, na porta estreita e no caminho estreito, só cabe entrar pela porta estreita e o caminho estreito aquelas pessoas que são sozinhas, quer dizer, elas só, juntamente com as suas boas obras. E a maior boa obra que uma pessoa pode fazer é crer em Jesus Cristo e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a pessoa pode entrar na porta acompanhado por isso, acompanhado pela legítima fé, acompanhado pelas boas obras, acompanhado pelo arrependimento. Mas se a pessoa quer se esforçar por entrar pela porta estreita, mas ela quer entrar juntamente com todos os pecados que ela pratica, não vai entrar. Não vai poder entrar na porta estreita. Tá bem? Então, é algo que diz assim, olha, quando alguém fala uma mentira, mas que é um provérbio que tem no mundo, né? Que diz assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Mas eu faço uma afirmação para vocês aqui, quase 100% ao contrário. Eu falo assim, olha, todos os caminhos levam para a perdição eterna, exceto um, só um, que leva para a vida eterna. Então, eu desfaço desse provérbio que diz, né, que todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira, isso é engano. Por quê? Porque só tem o caminho que leva para a vida eterna. E esse caminho é estreito. E só consegue entrar por esse caminho
o quê? A própria pessoa, ela, não é? Consegue entrar junto com essa pessoa a fé em Jesus Cristo, consegue entrar por esse caminho também, juntamente com a pessoa, a graça que essa pessoa recebeu de Deus, certo? E também porque essa pessoa recebeu de Deus a salvação, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela entra também juntamente com as boas obras que ela fez. Aí sim. Mas mesmo que as pessoas queiram entrar na porta estreita e andar pelo caminho estreito, apesar de querer entrar com muitas boas obras, mas além das boas obras, elas procuram também entrar com outras coisas também que não boas obras. E aí não tem como. Não tem como. Só entra, que eu estou falando para vocês, a pessoa sozinha, juntamente com a fé, com a graça de Deus e com as boas obras. Com as boas obras. O que é ruim não entra nessa porta e nem nesse caminho. Por isso que Jesus falou, muitos procurarão entrar e não poderão. Tá bem? Bom, hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso. E eu creio que essa é uma palavra muito importante, uma palavra que salva vidas, que transforma vidas, porque não é a palavra minha, é a palavra de Deus. Eu apenas li aquilo que está escrito na palavra de Deus. E quem quiser entrar pela porta estreita, rejeitar a porta larga, caminhar no caminho estreito, rejeitar o caminho largo, receber Jesus como Senhor e Salvador, o final desse caminho vai dar na eternidade com a vida eterna. Tá bom? Então esse é o caminho que eu estou proclamando para vocês, todos aqui, neste dia, em nome de Jesus Cristo. E que você, juntamente com sua família, com os seus familiares, creia em Jesus Cristo. Lute por entrar por esse caminho estreito, por entrar por essa porta estreita e andar pelo caminho estreito. Pela porta estreita e pelo caminho estreito, não cabe pecado, não cabe ódio, não cabe imoralidade, não cabe mentira, não cabe engano, não cabe roubo, não cabe corrupção, não cabe nada dessas coisas. Não cabem falsas religiões, não cabem heresias, só cabe aquilo que é pertencente a Deus. Tá bom? Então, receba essa palavra na sua vida, você com a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe a sua vida, a sua família, os seus familiares, o seu lar e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.